A estratégia da China para dominar o mercado mundial de milho. Vou te explicar nesse vídeo o que eles estão fazendo para depender menos dos outros países que eles importam, defender a economia, abastecimento de comida. A China é um país de 1,4 bilhão de pessoas e o que eles estão fazendo para se tornar suficientes, principalmente na cultura do milho. Hoje, a China já é o segundo maior produtor de milho do mundo. Me diga aqui nos comentários se você já sabia dessa informação e fica até o final do vídeo, porque tem informações aqui que vão ser relevantes. Se você é profissional do agro, produtor rural ou se você trabalha no meio do agronegócio. Primeiro ponto que você tem que entender, eu trouxe aqui vários fatores, então pega uma caneta, um papel e anota para você não deixar passar nenhuma informação. A China acabou de bater esse ano um recorde histórico. A safra de 2025-2026 foram 298 milhões de toneladas de milho colhidas. Então ela bateu um recorde de produção. E o que é um problema para o Brasil, que também é um grande produtor de milho? Lembrando que o maior ainda é os Estados Unidos. O dado que mais assusta é a importação que a China fazia, então ela comprava milho de outros países, diminuiu em 23 milhões de toneladas. Na verdade, diminuiu de 23 milhões para 7 milhões, então diminuiu ali 16 milhões de toneladas em apenas 2 anos. Pensa comigo, um país que importava 23 milhões, em 2 anos está importando 7 milhões de toneladas de milho. É uma queda muito grande, principalmente para quem vende para a China. E por que isso? Eles têm um planejamento. O governo sabe que a China depende desse abastecimento, é muita gente, muita população. Então é um risco muito grande deixar essa população desabastecida. E a China já passou por problemas de desabastecimento no passado. E isso é extremamente sério para a população. Então eles estão diminuindo a dependência, produzindo cada vez mais, aumentando tecnologia, aumentando logística, aumentando terras agricultáveis, imprimindo muito mais produtividade no mesmo hectare plantado. E a promessa que eles fazem é, até 2035, diminuir a importação de grãos, ali de 140 milhões de toneladas para cerca de 80 milhões de toneladas, que é a importação, no caso, de soja, que é uma das maiores, tá? Então, aproximadamente 140 milhões foi o pico e eles querem chegar a aproximadamente 85 milhões de toneladas de soja importadas. E esse vídeo eu vou te mostrar qual que é o plano deles para fazer isso. Pelo menos no curto prazo, até 2030, eles já têm muito bem definido. Então, se você é produtor profissional, já salva esse vídeo. Deixa o like e se inscreva no canal. 90% das pessoas que assistem nossos vídeos não se inscrevem. Então, você muitas vezes não vai ver mais vídeos nossos aqui no YouTube, porque tem muito vídeo e aí o YouTube não vai te notificar quando a gente postar. Então você tem que entender aqui o salto histórico, tá? Ter dimensão disso aqui. Volta lá para 1974. A China produzia 16 milhões de toneladas de milho. Qual o número que eu falei agora? 298. Olha que loucura. Com o crescimento da classe média, o pessoal foi ganhando mais dinheiro, comendo melhor, e aí eles mudaram a dieta e aumentou a produção e o consumo de proteínas, principalmente carne suína. Então a demanda para a ração animal aumentou. O que acontece? 67% do milho hoje chinês vai para onde? Ração animal, produzir proteína. E o gargalo é, a China, eles têm 20% da população mundial no país deles, mas só 9% das terras agricultáveis. Então não tem como você alimentar 20% da população mundial com apenas 9% de terras que são próprias para agricultura. Então eles não conseguiam simplesmente abrir novas áreas, igual o Brasil, por exemplo, fez no Cerrado, conseguiu produzir onde era improdutivo. Então a saída foi comprar de fora. A China se tornou o maior comprador de milho do mundo, puxando esses preços aí globais sempre para cima, porque eles tinham essa demanda e não tinham o que fazer. E beneficiava quem? O produtor, principalmente o produtor brasileiro e americano. E agora também o produtor argentino, que acaba produzindo um volume interessante de milho. Só que eles não querem depender do Ocidente para poder alimentar a população. É um risco. De fato, você depende de outro país para a sua população não passar fome. Então, eles não querem que isso aconteça. E aí ele lançou um plano progressivo. Atingir 725 milhões de toneladas produzidas dentro da China até 2030. Como que eles vão fazer isso, Matheus? A resposta é simples, mas demanda o quê? Tecnologia. A China aprovou um plantio comercial de soja e milho transgênico em 2025, e a área plantada com geneticamente modificados, milho melhorado, soja melhorada, aumentou para 3,3 milhões de hectares, quase 5 vezes mais que o ano anterior. Ou seja, eles plantavam ali 600 mil hectares, passou para 3,3 milhões
de hectares só em um ano, na hora que autorizaram aí a plantar cultivares transgênicas. Foco no solo. Além da genética que a China tem feito, estrutura de solo, fertilidade de solo, eles estão trocando, pegando e recuperando áreas que antes eram improdutivas, que eles dizem que é o solo negro lá no nordeste chinês, e trazendo elas através de biológicos, plantio de culturas que sobrevivem naquele tipo de solo, melhoria aí da biodiversidade daquele solo, para solos agricultáveis. Por que esse solo negro não dava para plantar antes? Porque é um solo salino, então ele é um solo salino e alcalino. É um solo que não dá para criar agricultura nele com muita facilidade. Como é que a planta vai nascer, num exemplo, num lugar que era um deserto? É difícil, você tem que estruturar aquilo. Então eles estão, ao invés de abrir muitas áreas, eles estão tentando melhorar essas áreas salino-alcalinas. Outro ponto, verticalizar, produzir mais na mesma área, sendo mais eficiente. Então é a mesma lógica que a gente tem aqui na nossa consultoria Lavouras Lucrativas, com foco em adubação eficiente. Investir melhor adubo, época certa de aplicação, fonte certa, dose certa e aí produzir mais na mesma área, sendo mais eficiente, não aumentando a quantidade de área, nem a quantidade de quilo por hectare apenas de adubo e de custo que eu vou ter. Então é isso que eles buscam. E aí o efeito, olha para você ter ideia, como que impacta o mercado global um país tão grande desse. O maior cliente do Brasil fabricando um próprio produto, que é a commodity, o mercado já sentiu o golpe. A projeção do USDA é que as importações chinesas vão cair para 7 milhões de toneladas, como eu mencionei, e a China comprando menos, o milho americano e o brasileiro vão disputar os mesmos mercados. Sai a China, tem outros mercados alternativos ali. Quem vender mais barato, ser mais competitivo, leva esse mercado. Então significa o quê? Vem uma pressão de baixa nos prêmios. Os prêmios que a gente tem para poder vender vão ser mais baixos, porque tem muita gente competindo para vender para aquele consumidor, tá? Então a exportação vai ser mais competitiva e esse impacta o preço final da commodity. Próximo tópico, se você não consegue controlar esse mercado externo, você controla o quê? Seu custo de produção. O Brasil tem que ser cada vez mais competitivo e isso nós somos. Nós conseguimos produzir num preço muito bom. Tanto é que a gente pega boi gordo, proteína, carne vermelha, o Brasil não compete com ninguém. Ele é muito acima da média, consegue produzir num preço muito abaixo. As importações não param. O pessoal importa carne daqui. Mas tem um detalhe, a Argentina agora vai ter recorde de produção de milho, já vai falar em 50 milhões de toneladas de produção de soja e é um mercado aqui do lado. Então a América do Sul vai abastecer uma avalanche de grãos no mercado global. Isso também impacta o preço da saca produzida. Se o milho ficar pressionado, a única saída é baixar o custo por saca produzida, para o Brasil ser competitivo e continuar vendendo. Então, se você entende esse cenário global, você vai entender por que eu falo tanto sobre adubação eficiente. Serra, por exemplo, nitrogênio, potássio, se você produz menos, se você não produz os nutrientes, se você não aduba de forma equilibrada, você não produz uma lavoura que consegue explorar o máximo potencial desses nutrientes. Você tem um incremento baixo em relação ao que você poderia. E aí se torna caro, porque produz menos por hectare. Então o custo por saca produzida abaixa quando você produz mais sacas numa mesma área. Quando a gente fala que a nossa consultoria é focada em conceito 4C, dose certa, fonte certa, época certa e local certo de aplicação, é utilizar cada quilo de fertilizante, insumo aplicado na lavoura, para gerar mais produtividade naquela área. E isso vem desde o biológico. Então a gente faz uma análise de bioasse, análise de solo, estrutura o plano de adubação do cliente, depois faz o acompanhamento dessas aplicações e da execução do processo de adubação até o final da safra. Dentro desse cenário a gente calcula depois o ROI, retorno do investimento por saca produzida. Quanto custou produzir cada saca de milho, soja, feijão, trigo, café e assim por diante. Então nesse vídeo eu queria te passar esse cenário global da China, como que o mercado global é competitivo em termos de commodities. Se você quer conhecer o nosso trabalho da consultoria Lavouras Lucrativas, direto comigo, pode clicar no link aí www.lavouraslucrativas.com.br, tem um botão de WhatsApp lá, você clica no botão e vai falar direto comigo. Se você quer conhecer também, quer digitar aqui, ó, quero conhecer a consultoria, manda uma mensagem. A gente pega seu telefone e entra em contato via WhatsApp. Se você já quer adquirir algum dos nossos produtos, a formação em adubação eficiente, você vai ter lá no link o curso Formação em Adubação Eficiente. Eu acredito que por um preço muito acessível, você já entende o que é a metodologia e pode aplicar ou na sua área, se você é produtor, ou na área de seus clientes, se você é profissional do agro. Eu sou Matheus Amancio e o nosso negócio é construir adubação eficiente. Te vejo no próximo vídeo do nosso canal Lavouras Lucrativas.